2.700 anos. Esse é o número de hoje. Hoje, com muita frequência, nós falamos em US$ 1 milhão, 1 bilhão, como se fosse a mesma coisa. Deixa eu traduzir isso para todo mundo de uma forma bem fácil de entender. Se você gastar US$ 1.000 por dia, você consegue gastar US$ 1 milhão em mais ou menos 3 anos. Se você gastar US$ 1.000 por dia, você gasta US$ 1 bilhão em 2.700 anos. A diferença, 3 anos para gastar US$ 1 milhão e 2.700 anos para gastar US$ 1 bilhão. Vamos lá, estagiário. Fala, tá, suas notícias de hoje. Seja bem-vindo. Olá, prazer te ver de novo. Tempinho que eu não estou participando, mas voltei agora. Estou te pagando demais, seu salário está alto demais, aí você abandona o serviço. O que a gente faz, hein, gente? Um colaborador que fica fora do serviço, só que ganhou o salário, sumiu. 2 ou 3 semanas, nosso estagiário sumiu. Dá muito carinho e amor, e é isso que ele merece. Isso, entendi. Mas vamos lá então, para as bolsas mundiais. Dow Jones cai 7,9%, Ibovespa cai 2,99%, Bitcoin cai 12% e o dólar sobe para 5,92, de 5,60 para 5,92. Não sei como é que isso está acontecendo. Xangai cai 7,34%. E aí, o que você acha dessas notícias da bolsa? A mesma coisa que o mundo inteiro está achando. O que está acontecendo? O que vai acontecer? Que confusão é essa? Gente, a gente sabia que se isso acontecesse ia ter um rebuliço. Mas, de verdade, hoje mesmo já teve conversa de não, o Trump agora vai anunciar que vai retardar essa tarifação em 90 dias. Saiu que era fake news, as bolsas caíram de novo. Então é certeza geral no mercado. Existem alguns fatos por trás disso. Todo mundo está acreditando que a economia americana está superaquecida, a bolsa americana está superaquecida, está sendo esperado um reequilíbrio. Nós estamos vendo os grandes bilionários fazendo vendas, quer dizer, quando eles fazem vendas, provavelmente estão acreditando que as ações estão supervalorizadas. Nós vemos o Buffett aí já vendendo e colocando em caixa mais de 400 bilhões de dólares. O mundo inteiro tremendo. O que acontece? O que acontece? É uma grande aposta que está sendo feita a nível do mundo. Mas vamos entrar em detalhes disso daqui a pouco e a gente volta a falar do Brasil. Com certeza. Um fato curioso é que só nessa semana os bilionários americanos perderam mais de US$ 1 trilhão combinados, né? Então, assim, para eles já tá muita coisa, imagina pro resto do mundo. Mas eu acho que a gente já pode seguir, já começou falando bastante sobre o internacional, sobre como é que está acontecendo em relação às tarifas do Donald Trump, que elas estão movimentando muito o mercado. Então, temas da semana: No Censors on Our Shore Act. Segundo tema, a IA e a criação de imagem avançada é o fim para artistas e designers. Terceiro tema, OnlyFans vai comprar o TikTok. E por último, Trump e o Dia da Libertação. No Censors on Our Shore Act. E aí, papai? Vamos lá. Esse negócio é interessante. Os Estados Unidos estão tramitando no Congresso americano agora um projeto de lei que basicamente diz o seguinte: qualquer pessoa de qualquer governo que esteja nos Estados Unidos e tenha coibido a liberdade de expressão pode ser deportado ou preso. Bom, vamos lá. Eu acho que pode ser um recado para alguém no Brasil. Não entendo muito bem, mas eu acho que pode ser um recado para outras pessoas e outros países também no mundo afora que têm proibido liberdade de expressão. Pensa bem, países como a África, que são em países na África que são repressores de liberdade de expressão, países na Ásia que são repressores de liberdade de expressão, países na América Latina que são repressores de liberdade de expressão. O que essa lei basicamente fala? Ok, se você vier para os Estados Unidos e você tem histórico de proibir ou coibir liberdade de expressão, você pode ser preso ou você pode ser deportado. Tem isso que está acontecendo no Brasil? Não sei, é algo para pensar. Mas é um projeto de lei que, para mim, está sendo proposto por certas pessoas e almejando certas pessoas mundo afora. Vamos lá. Olha, a verdade é que eu acho que não tem por que mascarar muito esse tema. Ele foi criado no final de fevereiro e agora ele está passando por uma fase de ir para o Congresso, de começar a avançar mais. Olha, o Elon Musk tinha voltado para cá com o X, falou que não ia proibir ninguém, tirou todo mundo que foi banido pelo Alexandre de Moraes, pelo governo, e aí é o governo tentando reprimir isso, né? Tentando revoltar. O Elon Musk é grande parte do governo dos Estados Unidos, a gente sabe que ele foi o maior apoiador do Trump e ele tem influência no governo. Então, assim, essa é uma lei que, pelo que eu li, pelo que eu entendi, é basicamente para Alexandre de Moraes
E, assim, é um recado, tipo assim, não mexe com a gente, que a gente tem mais poder que você. Mas, Não só, né, pro Xandão, mas para outros países do mundo sim, também que estão tentando trabalhar a mesma forma. Mas tem um recado por aí, né? Vamos lá. com certeza, com certeza. Seguindo para o próximo tema, a IA e a criação de imagens avançadas. Agora o ChatGPT teve uma nova evolução na sua IA e ele consegue relembrar de imagens antigas, consegue criar exatamente do jeito que você pede coisas e ainda consegue seguir estilos específicos, assim como o do estúdio Ghibli, que está sendo uma febre agora, todo mundo tirando foto, colocando no ChatGPT para seguir o estilo Ghibli. O que você acha em relação a isso? Vai acabar o mundo? Vai acabar para os designers? Vai acabar para os artistas? Sempre ao longo da história, toda vez que tem um processo de evolução muito grande, você tem vítimas que ficam pela estrada e você tem oportunidades que surgem no meio do caminho. Vamos dar uma memória recente agora, né? Quando teve a criação dos primeiros computadores apareceram, nossa, muita gente vai ficar sem emprego e muita coisa mudou, né? Não tem mais hoje a datilógrafa, não existe mais, mas tem pessoas que aprenderam a usar o computador para outras formas. Quando surgiu o telefone, vamos dar uma coisa recente agora. Quando surgiu o livro digital, todo mundo falou assim: olha, vai acabar a venda de livros. Bibliotecas vão fechar, livrarias vão fechar. Não sei se vocês sabiam, venda de livros nunca teve tão alto. Venda de livros hoje, livros têm sido o maior presente dado para eventos comemorativos em todo o mundo. Então, na verdade, a criação do livro digital aumentou a venda dos livros. A princípio, sim, já tem indústrias ficando altamente prejudicadas. Vamos falar de televisão. Comerciais de televisões estão diminuindo, empresas e agências de propaganda estão fazendo demissões. Se você está nesse ramo de criação, de artista, tem de ficar atento às mudanças que estão acontecendo rápido, porque a evolução do AI realmente é grande. Eu acho que vão ter vítimas no meio do caminho, acho que vão ter vítimas no meio do caminho, mas também está abrindo portas aí. Vários artistas estão fazendo processos contra ChatGPT. Tem uma briga, mas é uma verdade, uma realidade que a gente não consegue brigar. Quem trabalha na área criativa tem de pensar o que vai fazer e descobrir como usar a inteligência artificial a seu favor, porque essa briga eu acho que vai ser difícil de ganhar. A inteligência artificial, então, relacionada aos designers, principalmente. Como que isso vai influenciar o trabalho deles? Acho que não é tanto uma parte ruim para eles substituindo o designer, mas na verdade é algo que vai ajudar eles. Ele consegue fazer o trabalho dele muito mais rápido, ele consegue focar mais nos detalhes, que vão ser as coisas mais importantes. Então a gente não tem como que enxergar a inteligência artificial como uma inimiga. A gente tem que enxergar a inteligência artificial como uma plataforma, uma ferramenta que vai ajudar a gente a conseguir chegar mais fácil no nosso objetivo. Se é um designer, é entregar o resultado final para o cliente. Então, assim, vamos pegar a inteligência artificial, não vamos fazer com que ela seja vilã, e vamos transformar ela numa ferramenta para ajudar a gente, uma amiga para a gente. Mas mesmo assim tem de ser analisado com muito carinho a situação do plágio, né? Eu acho que em algum momento tem de ser discutida. Eu também, Tony, artista, não posso criar uma forma de arte e amanhã a tecnologia artificial fazer, opa, é que lá eu consigo fazer também. Então tem de ser estudado uma forma de compensar os artistas também. Eles estão sendo a plataforma de criatividade, eles estão sendo a plataforma de criação, eles têm de ser remunerados por isso. É uma discussão complexa, uma discussão longa, mas não podemos esquecer da criação do artista. Ele tem de juntar com a AI para criar coisas novas, mas ele também tem de ser remunerado. Não adianta só todo o dinheiro ir para o ChatGPT também, não. O OnlyFans vai comprar o TikTok? Pois é, a briga do TikTok tá danada, né? É, tem no mercado notícia que o governo americano quer que o TikTok seja pertencente a uma empresa nos Estados Unidos. Teve conversa aí que o Elon Musk queria comprar o TikTok, tem conversa que a Amazon também já fez uma oferta para querer comprar o TikTok. Agora, é o site de relacionamento de adultos, né, entretenimento de adultos, o OnlyFans, está tentando comprar o TikTok também. Não sei, eu sou ainda que um grande concorrente a comprar para mim o TikTok é o Larry Ellison, que eu acho que tem o dinheiro, tem influência no governo, tem um relacionamento também com o mercado da China, mas estamos ouvindo um monte de gente falando aí que
que vai comprar o TikTok, a gente devia comprar o TikTok também, tá? Eu acho que a gente devia fazer uma oferta para comprar o TikTok. Se eles aceitarem um prazo muito grande, pagando de pouquinho a pouquinho, Porque estão falando que o TikTok deve valer aí 50 bilhões de dólares. Então, se a gente pagar US$ 1.000, nossa, vai ter muito tempo a gente ter que pagar. Se o prazo for grande o suficiente, a gente embarca nessa também. pois é. Falando no TikTok, é a rede social de maior alcance hoje em dia, principalmente com os jovens, né? Esse é um dos grandes motivos de todo mundo estar querendo comprar. E outro motivo é porque o TikTok é da China. Todo mundo sabe que agora está tendo essa briga entre os Estados Unidos e China, essa influência geopolítica que cada um dos dois está tendo, né? A briga entre quem vai ser a maior economia mundial. Então, quem tiver o domínio do TikTok no Ocidente vai ter muito mais poder em relação à outra parte, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer. O TikTok já foi proibido nos Estados Unidos. Então, bom, vamos ver o que vai dar no final, né? Mas vamos lembrar que a proibição ela é revogada, ela é ativada, ela é revogada, tem muita coisa acontecendo. Eu volto a dizer, eu realmente acho que, por segurança nacional, você tem uma influência muito grande do algoritmo do TikTok em todo mundo. Eu volto a dizer antes, eu acho que redes sociais são extremamente importantes, mas eu queria comentar antes, né? Um jovem vai beber álcool, tem uma restrição de idade, tem uma restrição de tempo. Quando o jovem vai fumar, tem uma restrição de idade, tem uma restrição de tempo para compra. Para rede social não tem restrição. Então, hoje, eu costumo dizer que quem está trabalhando, quem fica assistindo o TikTok está trabalhando para o TikTok. Quem fica assistindo Instagram está trabalhando para o Instagram. Quem fica assistindo YouTube está trabalhando para o YouTube. Você está sendo remunerado por isso? Os jovens que estão assistindo, lembra que o seu tempo é dinheiro para essas empresas. Então, muitas vezes você está dando meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu conheci uma pessoa que está dando 6 horas por dia entre Instagram e TikTok para as empresas que não estão sendo remuneradas em nada. Mas alguém vai ser dono do TikTok, né? Isso é fato, isso é verdade. Vamos lá, o que mais? O Acordo de Mar-a-Lago, especificamente sobre essa taxação do Donald Trump, você quer comentar um pouco de por que ela vai funcionar desse jeito? Por que o Donald Trump está fazendo essas taxações? Qual que é o objetivo dele com Vamos isso? lá, tem uma aposta nisso, né? Os Estados Unidos têm um déficit comercial com o mundo de mais ou menos US$ 1 trilhão. Ele está tentando, são duas tentativas, ou a conversa de bastidor é o seguinte: o que é a jogada que o Trump está querendo fazer? Primeiro, desvalorizar o dólar. O dólar desvalorizado se torna mais interessante para exportações americanas. Então, os países vão querer comprar produtos americanos, mesmo sofrendo a taxação de 20%, de 30%, havendo a retaliação igual, vamos dizer assim. Lembre-se, se tiver uma retaliação igual, não mudou nada. A situação ficou igual. Mas havendo retaliação de outros países, o dólar cai. O dólar caindo, ele se torna um produto mais interessante para outros países comprarem. Lembra, o dólar hoje está quase idêntico ao euro. Então, o europeu vai dizer, opa, para que eu vou comprar produto dos Estados Unidos se eu posso comprar produto aqui na Europa mesmo? Então, essa é a primeira tentativa. A segunda tentativa que está acontecendo no mercado, que aqui vem uma jogada que pode ser interessante ou não, e algumas empresas já estão mostrando politicamente, dizendo, olha, Trump, eu já estou fazendo minha parte, viu? O SoftBank falou que vai investir nos Estados Unidos US$ 500 bilhões. A Apple fez um anúncio que vai estar investindo nos Estados Unidos US$ 500 bilhões. O Trump está falando assim, tá vendo? Só a conversa já das tarifas estão forçando empresas a abrirem nos Estados Unidos novamente, vou gerar mais empregos, vou aumentar o valor de emprego dos salários nos Estados Unidos, porque estava tudo fora, estava tudo na China. Então agora, quem quiser vender dentro dos Estados Unidos vai ter de criar empresa dentro dos Estados Unidos para evitar as tarifas. Então, as jogadas são duas: aumentar a exportação americana e a segunda, tentar trazer mais empresas para dentro dos Estados Unidos. Agora vamos pegar esse anúncio da Apple. A Apple viu que devido ao Covid, por exemplo, ela teve problema em chips, problemas de manufatura de seu produto. Então, já estava na programação dela fazer esse investimento nos Estados Unidos. Mas ninguém é bobo, falou assim, opa, Trump, olha só, eu já estou investindo aqui dentro. E aí o Trump, peraí, tá vendo? Foi eu falar das tarifações que já está crescendo o investimento dentro dos Estados Unidos. Então, a tentativa são duas, mais uma vez, né? Trazer empregos para os Estados Unidos, voltar a fabricação de produtos de alta tecnologia de volta para os Estados Unidos e tirar da China, ou diminuir pelo menos da China, e, é claro, também favorecer a exportação e tentar um equilíbrio com a balança comercial americana. A economia está muitas vezes relacionada à política e não tem o que fazer.
Até você falou o exemplo da Apple, e agora já estava nos planos dela de investir, mas falou lá com o Trump, e o Trump anuncia como se fosse uma política que ele fez e influenciou a Apple a fazer isso. Mas, de qualquer jeito, não tem como separar a política de economia. No Brasil, por exemplo, o Lula já falou que não tem medo do Trump, que não vai ter medo de retaliar, não vai abaixar a cabeça para os estadunidenses. Então, assim, apesar de alguma coisa ser benéfica ou não para o país, não necessariamente quer dizer que ele vai fazer isso. Economistas mundiais, até do Fed, até de bancos estadunidenses, não veem esses tarifaços como benéficos, nem para os Estados Unidos, nem para o resto do mundo. Acho que a gente falou muita coisa complicada, então vou tentar falar uma historinha para explicar de maneira mais simples de por que tarifas não são benéficas no geral. Pega a Itália, por exemplo, um grande produtor de vinho. Ela produz muito vinho, exporta muito para a Irlanda, e aí da Irlanda eles têm que comprar muita lã. A Irlanda é um país frio, é fácil de produzir ovelhas e tudo mais. Mas aí a Itália vê que eles não estão conseguindo ter uma produção interna muito grande de lã. E os produtores internos estão insatisfeitos com isso. O que a Itália vai lá e faz? Ela começa a taxar a importação de lã. Então a Itália começa a fazer mais ovelhas, começa a produzir mais lã. O problema é que a Itália não consegue produzir lã tão bem quanto a Irlanda. A Irlanda, vendo que a Itália fez isso, começa a taxar o vinho, começa a produzir mais vinho internamente, só que ele também não produz um vinho tão bom quanto a Itália, por causa das terras, por causa de fatores do ambiente mesmo, e acaba que no final a Irlanda paga mais caro pelo vinho, a Itália paga mais caro pela lã, e os dois começam a ser produtores menos eficientes de cada um dos produtos. Então, a tarifação geral, a taxação de produtos externos, se você não é um bom produtor nisso, se você não tem uma capacidade grande de produção, acaba sendo ruim para ambos os países. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Ele está taxando muitos países em relação a coisas tecnológicas. Igual ele fez em 2018, por exemplo, já com a China. O que aconteceu? O preço das coisas subiram, então aconteceu a inflação. Os consumidores começaram a pagar mais caro, o desemprego aumentou, porque o produto dos insumos também aumentou. Então, assim, de nenhum lado isso é bom. De nenhum lado essa tarifação está sendo benéfica para o país. Na verdade, se torna uma grande jogada. Eu particularmente, eu vou repetir uma palavra do Buffett, que quando você começa a criar tarifação, você está fazendo uma declaração de guerra. Então, guerra não é bom para ninguém. Então, essa medida que o Trump está tomando é uma declaração de guerra comercial que, de uma certa forma, se o tiro sair pela culatra, pode ser muito ruim para os Estados Unidos, especialmente. Mas eu volto a falar lá atrás. O Trump é um negociador. Ele não tomou essa decisão na cabeça dele. Tem toda uma equipe por trás do que ele está fazendo. É inteligente? A princípio, a minha resposta, não. Se eu for escutar os especialistas, o que eles falam é uma péssima decisão que o Trump está tomando. Mas ele está tentando um equilíbrio. A verdade de algumas coisas é o quê? Nós queremos que tudo mude, desde que não mude nada. Os Estados Unidos têm um déficit de US$ 1 trilhão. Para ele cobrir esse déficit, ele está tendo de emitir títulos do governo americano, de médio a curto prazo. Ele está tentando buscar emissão de títulos de altíssimo longo prazo para diminuir a pressão sobre o governo. Então, essa diferença cambial, essa diferença de balanço, alguém tem que pagar a conta. E normalmente quem vai pagar é o povo. Então, por um certo lado, ele está tentando buscar um equilíbrio, tentando buscar um acordo. Agora, quanto tempo dura? Não sei. Essa é a incerteza que mata o mercado. Não, olha, a tarifação vai durar assim. E se o Trump aparecer amanhã e falar assim, olha, vou suspender a tarifação. As bolsas reagem, fica naquele sobe e desce, sobe e desce. Se ele decidiu tarifar, é uma decisão, o mundo vai achar um contorno. Mas, de uma certa forma, cria-se uma guerra cambial e guerra não é bom para ninguém, é o que você falou. De repente, eu vou estar produzindo uma lã ruim e pagando por um vinho ruim, enquanto eu poderia estar tendo uma lã boa e bebendo um vinho bom. Então, na verdade, temos de assistir cenas dos próximos capítulos. Do jeito que está, a minha preocupação hoje, claro, é com o mundo todo, sim, mas com o Brasil. Permanecer no estado que está hoje, um dos maiores beneficiados por isso tudo é o Brasil. Então, o Brasil, por mim, fica quietinho e vamos esperar o que acontece. Com certeza. E eu acho que é isso. Podemos encerrar. Assista o podcast, acompanhe a gente no Instagram, tdx@brasil e @tdxbrasil. E é isso. Até a próxima. Tchau.